E a gente volta com a pauta que deixamos aqui no final do nosso primeiro bloco, antes do horário eleitoral. Para você que chegou agora, estávamos falando de adoçantes. Eles são vilões, eles são mocinhos, qual que a gente pode usar? E eu deixei aqui uma pergunta para nossa convidada, Natália Dourado. Seja bem-vinda mais uma vez, que é nutricionista, que foi a seguinte. E já vou retomar, já anotei todas as perguntas que vocês mandaram no Twitter. Não se preocupem, nós vamos fazer todas elas aqui, tá bom? Esse é um espaço reservado para as perguntas que vocês nos enviaram. Vamos lá, eu deixei a seguinte pergunta. Agora na gravidez, foi recomendado, caso eu queira usar o adoçante, que eu use a sucralose. Porém, alguns refrigerantes não têm a sucralose na composição. Os refrigerantes têm ou o aspartame ou o ciclamato. Isso. E aí, foi me dito que, Carol, entre escolher o aspartame e o ciclamato, opte pelo que tem aspartame, porque tem um órgão regulador, que agora eu não vou saber dizer o nome para vocês, que aprovou o aspartame. E aí, Natália? Então, o que acontece, Carol? Esse órgão, ele é americano, né? Realmente, só que uma época atrás, esse mesmo órgão já tinha proibido o uso de aspartame lá nos Estados Unidos. Tá. Agora, eles voltaram porque eles julgam que para fazer algum mal para a saúde humana, precisaria de uma quantidade muito excessiva. O que acontece? Entre o aspartame e o ciclamato, na verdade, durante a gestação, o melhor seria a estévia, né? Tá. O natural. O problema é que os refrigerantes, então, para uma gestante que vai utilizar o refrigerante diet sem açúcar, ela vai encontrar realmente com essas duas opções. O ciclamato tem essa questão de sempre normalmente sempre está associado ao sódio, então o refrigerante, além de ter o adoçante, vai ter uma quantidade enorme de sódio. Tá. Já o aspartame, sabe aquele teste do pezinho que o bebê faz? Sei. Quando ele nasce, é para detectar uma doença que a pessoa vai indicar, se for, é bem rara, né? Mas é se a criança não conseguir metabolizar um dos tipos do aminoácido que tem no aspartame. Ah, entendi. Então, assim, eu particularmente não gosto do aspartame mais do que o ciclamato. Do ciclamato. Isso. Tá, então isso também pode variar de nutricionista para nutricionista, um médico para o Médico outro. para médico e também o paladar da pessoa, Tá. né? Que tem muito a ver também. De qualquer maneira, o ideal é não consumir. Não consumir. E mulheres não grávidas? Mulheres não grávidas, elas podem tentar fazer um rodízio e novamente optar pela forma natural, então pelo adoçante natural, que é a estévia, né? Que é esse aqui. Que é esse daqui, então, dessa conta cor um mais pouquinho do diferente estévia, que faltou a gente contar um pouquinho sobre ele. Bom, a gente tem algumas opções no mercado de adoçantes naturais. O estévia é o mais conhecido e ele tem sido mais consumido ultimamente. Ele é obtido a partir de uma planta, né? Que a planta, na verdade, é a estévia. Tá. E ele tem um sabor residual, né? Então, as pessoas têm uma maior resistência em aceitar esse tipo de adoçante porque ele realmente tem um sabor residual, mas você pensando em todos os benefícios que, quando comparado aos artificiais, vale a pena investir nesse tipo de adoçante. Que é o estévia. Estévia, isso, certo. que é o natural. Que é o natural. O paladar dele é um pouquinho estranho. É, um pouquinho né? estranho. O gosto não é muito bom, não. Sendo bem honesta. Não, mas realmente ele é mais difícil mesmo de aceitar. A gente tem essa dificuldade das pessoas aceitarem. Só que daí entra também o bom senso da pessoa, ou se ela consegue fazer um rodízio entre esses, ou se é uma pessoa que ela vai consumir o açúcar no seu dia a dia, mas de forma reduzida, então se é aquela pessoa que não abusa no açúcar, ela pode revezar entre um estévia e um açúcar, um mascavo, o demerara. Pode? Ela pode, porque Tá. não vai ser ruim dessa forma, não vai ser o fim do mundo para essa pessoa fazer isso. Perfeito. Tá. Agora, o Má tá me fazendo uma pergunta aqui, que é a mesma da Ritinha Lopes, que mandou pra gente no Twitter. E para os diabéticos? Tá. O que os diabéticos têm que colocar aí no dia a dia? Bom, o diabético, primeiro, existem os dois tipos de diabetes, né? E aí a pessoa tem que saber se está controlado, se essa diabetes está controlada ou não. Tá, então quais são os dois tipos? O tipo 1 é aquela que a pessoa não consegue produzir insulina, né? O pâncreas não produz insulina, então a pessoa tem que injetar a insulina. Perfeito. Tá? E o tipo 2 é quando existe uma ineficiência da produção dessa insulina.
Tá. Então, a glicose está lá no seu organismo, mas a insulina que vai captar está com algum problema, está sendo pouco produzida, não está sendo produzida, então esse é o tipo 2. Certo. Tá? Então, normalmente o médico vai te ajudar a fazer a melhor, o médico nutricionista vai te ajudar a fazer a melhor escolha do adoçante, mas, novamente, pelo paladar, o melhor aceito, normalmente pelos diabéticos, é a sucralose. Certo. Tá? Por causa do paladar. Do paladar mesmo. Tá. Só que se você for pensar, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que está obesa, normalmente tipo 2, uma pessoa que tem diabetes, ela tem hipertensão, ela está obesa, o uso de todos esses adoçantes artificiais, que tem essa questão do sódio que eu já falei, que tem a questão de ser uma substância química, retenção de líquido, ela não vai ser legal. Então, na minha opinião, novamente, tudo que é natural, mais natural, é melhor, né? Certo. Isso como um todo na alimentação diária. Então, na minha opinião, realmente, eu prefiro o stevia por ser natural. Então, vai expor menos o seu organismo a substâncias químicas, tóxicas. Então, para os diabéticos, também seguimos stevia. A mesma regra. A mesma stevia. regra, isso. Perfeito. Tá bom? Vamos para a pergunta da Si. A Si Schumer, que sempre escreve para a gente, é uma querida. Beijo para você, Si. Qual adoçante para minha mãe que tem pressão alta? Quem perguntou isso também foi o Fernando, perguntou sobre a pressão alta. E aí? Então, pressão alta. A sacarina, lembra sempre de ler o rótulo e ver se tem sacarina ou ciclamato. Certo. Sacarina e ciclamato normalmente são aqueles que estão associados com o sódio. Tá. Então, para uma pessoa que tem diabetes, vai ter uma quantidade muito alta de sódio. Tirando esses, novamente, a melhor opção natural. Okay. Depois você tem um com melhor paladar, que é a sucralose, né? E o aspartame, que realmente não me agrada, porque realmente existem a sacarina, o ciclamato e o aspartame. Eu acabei não te falando antes, mas existe um estudo que foi feito em ratos, né, que levaram ao câncer de bexiga. Entendi. Então, assim... em grande quantidade. Isso, em grande quantidade. Ou seja, o acúmulo ao longo da vida, ao longo do tempo... Poderia trazer um dano. Então, sempre que em qualquer situação eu vou indicar o stevia natural. Isso mesmo. Quem não se adaptar ao sabor, neste caso a sucralose também paladar, é aceita. Né? Igual você falou que é mais fácil de... É mais fácil. Eu agora, nesse momento, eu tô na sucralose e... Vamos ver como vai ser depois, porque o paladar também muda na gravidez, também tem isso, né? Algumas coisas mudaram na minha vida. Vamos lá. A Si também perguntou do hipotiroidismo. Aí no caso do hipotiroidismo, a gente, em relação ao sódio, a gente tem que prestar mais atenção, mas aí ela provavelmente vai controlar mais em relação à alimentação dela, a dieta do dia a dia, tá? Mas no caso da mãe dela, que já tem a pressão alta, ela tem que ficar de olho mesmo no ciclamato e na sacarina. Perfeito. Tá. A Terezinha escreveu assim pra gente. Beijo, Terezinha. Sem açúcar, sem adoçante, o que usar? É verdade, Terezinha. E agora? Tudo acaba sendo ruim. O que a gente vai usar? Natália, conta. Então, Carol, se você pensar numa pessoa que ela não tem, por exemplo, diabetes, ela pode consumir um açúcar e poderia consumir também um adoçante para tentar diminuir essa quantidade de açúcar no seu dia a dia. Tá. O que acontece? Quando você consome um adoçante, por ter vontade de comer um doce, enfim, que seja um café, que seja um suco, você vai lá e coloca o adoçante, a maioria das pessoas, elas esguicham o adoçante, né? O cérebro, ele tá mandando a mensagem para você que ele tá com vontade de comer um doce. Mas aí, ao ingerir o adoçante, o cérebro não recebe a mensagem de que ele comeu um doce. Então, você fica enganando o tempo todo o seu cérebro. E pode ser que você passe a ter essa compulsão. Então, você comeu, não saciou aquela vontade de doce, e aí você vai tentar comer outra coisa com um sabor doce. E aí, nisso, você vai viciando o seu organismo, vai mandando, não manda a mensagem certa para o cérebro, né? Você e pode levar para uma compulsão. Então, assim, se é uma pessoa que ela não tem essa restrição de açúcar, o que eu falo? Equilibra bem a quantidade de açúcar no seu dia a dia, opta por uma opção mais saudável, que seria o mascavo ou demerara, açúcar orgânico, pequenas quantidades, porque você tem que acostumar o seu organismo com uma pequena quantidade. Perfeito. E, em contrapartida, se ela é uma pessoa que toma mais um café com frequência, um chá com frequência, usa o stevia, usa uma fonte, uma forma natural. Perfeito. Então, vale também, neste caso, o natural. Isso. A Fê, muito legal a pergunta da Fê. Fê DB, um beijo para você. Tomar todo dia o adoçante faz mal? Crianças com sobrepeso podem tomar o adoçante? Então,
tomar todo dia o adoçante é aquilo que a gente já falou aqui, né? Depende da opção, do tipo que você escolheu. Tá. E a longo prazo, existe uma recomendação que se a pessoa ela não vai conseguir tomar o Stevia, então faça pelo menos um rodízio entre os outros tipos. Por quê? Tá. Para você não ter um acúmulo de uma única substância no seu organismo. Entendi. Tá? Então, rodizia, faz o uso um pouco do sucralose, um pouco do sacarina. E lembra de tudo isso que a gente falou aqui, né? Tá. Da quantidade de sódio, de ser uma substância química. Isso eu estou falando para pessoas que vão falar que não conseguem mesmo. Tá. No caso de um diabético. Que não podem de jeito nenhum que não pode açúcar, né? e também não vai conseguir modular a dieta dele de uma outra forma. Tá? Certo. Olha, tem mais uma perguntinha, vai dar tempo, Luzia, mais uma. Da Aline Moreira. Aline, um beijo pra você. A gente tem tantas, porque a da Fernanda Figueiredo também é ótima. Então são duas perguntinhas voando, tá bom? Prometo. Vamos bem rápido para dar tempo. Vamos lá, Fernanda Figueiredo, beijo pra você. Qual adoçante é mais recomendado para forno e fogão? Forno e fogão. Existem outros tipos de adoçantes naturais que a gente não trouxe aqui, mas o sorbitol, o xilitol, normalmente muito utilizado na indústria alimentícia, tá? Mas a sucralose existe a forma culinária, a opção para culinária, então ele vai bem durante a temperatura aumentada, não sofre alteração com o calor, então a sucralose seria o mais aceitável. O mais aceitável, porque a opção mais recomendada. como você falou no início, ele vem do açúcar. Isso. Só que tem o cloro. Que tem o cloro. Mas ele vem do açúcar, então, digamos que... É o que vai melhor, assim, para preparações culinárias. E vamos para a Aline Moreira. Aline, um beijo para você. Por que alguns adoçantes contêm em sua fórmula o ciclamato e a sacarina juntos? Pelo sabor e pelo poder de adoçar mais. Então, um adoça mais do que o outro, a sacarina adoça mais o ciclamato, e aí você une os dois. Na fórmula você tem um poder maior de adoçar e também você melhora o paladar unindo esses dois. Em contrapartida, normalmente eles estão junto com o sódio. E aí, então, então eles juntos aumentam mais ainda o sódio. Mais ainda o sódio. Então, vamos sempre lembrar do sódio nesses dois adoçantes. E a nossa perguntinha aqui, ó, tem mais uma aqui, que foi a da Joyce, que é do refrigerante Diet. Se é ruim, a gente já respondeu no início. Refrigerante é gostoso, né? Não tem jeito. Um pouquinho, não dá pra dizer que é ruim. O paladar é gostoso e às vezes dá vontade mesmo, né? O paladar não adianta. As pessoas têm vontade porque é gostoso. O que a pessoa precisa fazer só é dar preferência para suco, para os sucos naturais, para água e esporadicamente consumir um refrigerante, se for o diet. Eu, na verdade, entre o diet, a não ser uma pessoa que não possa realmente consumir o açúcar, porque vai dar o pico de glicemia, seria melhor um refrigerante normal, uma pequena quantidade, só para poder matar aquela vontade esporadicamente numa festa, né? Que você guardar para esses eventos, guardar para esses eventos, mas vamos dar preferências realmente para os sucos naturais e para a água. É verdade. Até água com gás é melhor, né? Que dá uma enganadinha ou não? O gás já é péssimo. O gás é péssimo, desculpa, falei tudo errado. Não, então... que eu falo, com limão espremido, uma água com gás, com limão espremido e um gelinho. Água com limão é uma coisa boa, mas aí água com gás, esse gás é o mesmo gás do refrigerante. Então, se a gente for falar de gás... É gás por gás, né? Não vai ter o adoçante, aí mas ele não vai ter o gás. adoçante, mas ele tem o gás. Entendi. Que para algumas pessoas isso vai ser bem ruim. Então entrou, é um ciclo vicioso, gente. Vamos deixar tudo com equilíbrio. Com equilíbrio. Esse, na verdade, é o que a gente pode tirar disso tudo, né? E lembrando também, Carol, que quem faz o uso de adoçante para perda de peso não pode esquecer que só isso não vai resolver. Tem que ter uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras e legumes, que é o que a gente sempre preconiza, né? Tem que ter atividade física, tá? Tem que mudar hábitos de vida. Então, beber, fumar, tudo isso engloba para você poder ter uma vida saudável. Perfeito, disse tudo, é verdade. Não é só tirando o adoçante, tirando o açúcar e colocando o adoçante, ou mesmo escolhendo até o natural e não mudando outros hábitos, que vai conseguir alcançar tudo isso. Então, eu vou fazer um agradecimento para o site www.jasmine.com.br www.jasmine.com.br. Muito obrigada a todos que mandaram perguntinhas. Faltaram umas duas, peço muitas desculpas, mas vocês sabem que o nosso tempo voa e a gente tentou fazer da forma mais completa possível. Continuem mandando, que é sempre um prazer receber os recadinhos carinhosos e as dúvidas de vocês. Natália, um beijo pra você. Obrigada mais uma vez. Um beijo pra sua irmã. A Natália, deixa eu contar vocês que eu achei o máximo isso. A Natália tem uma irmã gêmea e a irmã dela tá grávida. Aí ela brincou comigo e falou, como é o nome da minha irmã? É Marília. Marília. Minha e como ela vai ser Isabelle. Isabelle, que linda. Minha irmã é Isabela. E aí ela falou assim, que ela fica brincando assim com a irmã dela, né? Porque elas não são idênticas, mas são muito parecidas.
Pois é, e sua filha aparecer mais comigo do que com você? Ai, é muito bom, eu adorei Ela isso. vai me matar agora, né? Adorei, porque eu tô nesse momento, eu fico pensando nessas coisas, com quem vai aparecer? Vai aparecer comigo, pronto. Você tá bem, viu? Obrigada, um beijo mais uma vez. Volta Obrigada, logo, Carol, que você é pode muito deixar. querida. Obrigada, Um beijo, viu? até a próxima.